Olá, tudo bem? Marcela Queira por aqui. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês um estudo de um projeto que eu estou fazendo, quase que um estudo de caso. É um projeto de uma casa com 260 metros quadrados. Essa casa está sendo projetada na cidade de Araruna, aqui pertinho de Campo Mourão. Na verdade são 180 metros quadrados de casa e o restante é uma área de lazer e uma garagem, tá? É um projeto que está sendo financiado pela Caixa Econômica, logo nós estamos restritos a valores, tá? Então, além de tudo, eu preciso respeitar aquele valor que a Caixa Econômica está liberando para o cliente, tá? Mas a conversa que eu quero ter contigo hoje, na verdade, é um resumo de uma reunião que eu tive com o casal. Foi uma reunião de por volta um pouco mais de 1 hora e meia de conversa sobre a definição da fachada e do entorno da casa. Tá? É uma das etapas do projeto, é um formato de trabalho que eu tenho. Então, primeiro eu defino os ambientes da casa, posicionamento dos móveis, como serão os ambientes, portas e janelas, para depois partir para a maquete eletrônica, para depois partir para as imagens em 3D. Ou seja, aquele momento onde realmente o cliente vai conseguir entender bem aquilo que eu estou projetando. Tá? Só que antes de eu criar a imagem, eu busco essa reunião, eu exijo, na verdade, essa reunião para que a gente faça algo respeitando o gosto do cliente nos mínimos detalhes. Isso é de extrema importância para que a gente não projete uma casa que não tem nada a ver com o gosto do casal. Tá? E o vídeo de hoje é para apresentar quais tópicos, quais são os pontos principais dessa reunião, quais são as coisas que nós precisamos conversar para que seja realizada essa maquete eletrônica, para que seja realizada o estudo da fachada. Tudo que eu vou falar aqui não é por ordem de importância, são tópicos mesmo que a gente precisa cuidar. E o que eu vou falar agora vale para todos os pontos. Tudo depende de uma análise financeira, tá? Tudo depende de uma análise de viabilidade construtiva, de execução e gosto do cliente. Tá? Então a gente precisa fazer um conjunto, um apanhado dessas três coisas e para a gente definir como vai ser a construção em si. Tá? Então primeiro a gente precisa escolher como será o projeto, a forma do telhado. Que tipo de telhas que a gente vai utilizar? Nesse caso, nós tínhamos a opção de telhas de fibrocimento, telhas de concreto, telhas de barro e telhas de barro esmaltada. Então foi definido por telhas de barro e a gente vai pintar essa telha. Tem toda uma questão técnica aí que eu explico e tal. Tá? Foi descartado as telhas de fibrocimento porque nesse caso o casal queria um telhado bem aparente, um telhado com bastante recortes. Tá? E esse é uma segunda coisa que a gente precisa pensar. Além do tipo do material que está sendo que está sendo utilizado, como serão as caídas do telhado, como serão o desenho dele, tá? Porque conforme o jeito do telhado, a gente consegue deixar ele bem caro ou a gente consegue deixar ele bem barato. Se faça um telhado simples, sem nada de recorte, ele tem um custo bem mais baixo. Agora, se eu quero um telhado imponente, com bastante beiral, com bastante detalhes, ele começa a encarecer a obra. Tá? Isso influencia diretamente no custo global da sua construção e vai lá para aquele valor que estamos restritos no financiamento. A gente parte para estudos, por exemplo, de portão, tá? Portão veicular e o portão de pedestres. Tá? Como vai ser esse portão? Se ele vai ser um portão basculante, um portão de correr, se vai ser um portão vazado, onde quem está na rua consegue enxergar os carros para dentro da casa, se vai ser um portão completamente fechado, de lata, se eu vou utilizar o mesmo padrão da grade da casa no portão veicular e assim também no portão de pedestres, se vai ter algum detalhe diferente nesse portão, se eu vou colocar alguma moldura de alvenaria ou de concreto ao redor do portão, se vai ter alguma laje na frente da casa, em cima do portão para dar alguma proteçãozinha pequena, mas uma proteção ou também por uma questão estética, deixar o portão mais imponente. Se a gente vai colocar vidro nesse portão em algum lugar. No caso do portão de pedestres, a mesma coisa. Se a gente vai fazer alguma casinha, alguma proteção para a hora que você chega num dia de chuva, por exemplo, e for abrir o teu portão, ter uma cobertura em cima, posicionamento de caixa de correio, posicionamento de interfone, alguma câmera, alguma coisa do tipo, tá?
Na parte da grade, se essa grade ela vai ser rente ao alinhamento predial, se a gente vai ter algum jardim para o lado de fora da grade, algum arbusto, algum detalhe ali, se essa grade vai ser recuada ou eu tenho algum desenho. No caso desse pessoal, foi optado por colocar pilares ao longo da fachada inteira, espaçados com grade de ferro na vertical. Tá? Eles não queriam grade na horizontal. A ideia da grade horizontal é uma grade com ferros mais finos, tá? A gente chama de grade filetada. Algumas pessoas dizem que isso acaba virando até escada para ladrão. Tá? Então são gostos diferentes, são situações diferentes, são necessidades diferentes. Tá? Em nenhum momento, quando a gente está avaliando uma fachada, a gente pode dizer se ela está bem feita ou mal feita. Obviamente tem as questões técnicas, mas a necessidade de cada cliente deve imperar, tá bom? Parte de jardins, que tanto de calçada a gente vai ter nessa casa, se essas calçadas serão de concreto desempenado, se serão de paver, se serão revestidas com alguma pedra, tipo pedra miracema, por exemplo, se teremos revestimento cerâmico, porcelanato, se teremos calçadas com piso bruto e pintada, tá? Algumas situações é colocado ardósia, poucas vezes, mas existe ainda. Tá? Então, aonde serão essas calçadas? Por exemplo, nesse caso específico, a entrada do carro, a gente não fez um piso inteiro, a gente fez dois trilhos onde vai passar o pneu do carro. Tá? É um gosto do cliente e no meio foi colocado grama. Que tamanho serão as calçadas ao redor da casa? Tá? A gente precisa pensar nas janelas. Que tipo de janela a gente vai utilizar? Se será janela de ferro com vidro, se será janela de vidros temperados, janela de madeira, de alumínio, de PVC. Então nós temos N possibilidades, se será veneziana ou não, apenas vidro, se terá grade de proteção ou não. Tá? Da mesma forma para as portas, para a porta social. Qual é o material dessa porta? Se será de ferro, de alumínio, de madeira, se terá um puxador, se será com fechadura. Então tem detalhes. E esses detalhes devem ser perguntados para o cliente. Quando o cliente não sabe do que a gente está falando, cabe a nós, profissionais, explicarmos o que é cada coisa, qual a diferença de termos um puxador numa porta, qual a diferença de termos uma fechadura numa porta, o que são as chaves tetra, tá? Por exemplo, né, no caso você queira. E tudo isso vai detalhado na fachada. Tá? Com relação a cores da casa, fica bem difícil a gente definir as cores da casa no primeiro momento. A gente consegue propor alguma coisa, mas pedir para você qual é a cor da sua casa antes mesmo de você começar a construção fica bem difícil. Obviamente você já tem uma ideia que você gostou da cor de uma casa que você viu ou que você viu alguma propaganda e tem uma cor específica, tá? Mas em geral a gente acaba fazendo um jogo de cores. Isso é feito já num segundo momento, depois da fachada pronta, a gente faz o teste e o estudo de cores, tá? O que mais? A questão dos jardins, eu já comentei o posicionamento onde vai ter grama, de que tipo de jardim vai ser esse. Da mesma forma, eu posso ter um jardim bem barato, só grama, por exemplo, e eu posso ter um jardim com bastante investimento, onde a gente vai ter plantas específicas, se essas plantas estarão posicionadas no meio do jardim, se estarão posicionadas próximo ao muro, se o nosso jardim será iluminado ou não, se nós teremos algum vaso, alguma coisa, algum detalhe em barro, se nós teremos pedrinhas brancas, pedrinhas marrons, que deixa bem, dá mais vida para o jardim. Tá? Então, tudo que envolve a definição de uma fachada, isso gera custo. Tá? E como eu disse no começo, a gente precisa ter essa análise da viabilidade de execução, viabilidade de custo e respeitar ao máximo o gosto do dono da casa, de quem está pagando o projeto. Tá? Obviamente, a gente, enquanto profissional, consegue propor algumas coisas. Tá? A gente propõe um leque de possibilidades, assim como eu falei da janela, acho que são 5 ou 6 modelos de janela, e dentro desses modelos a gente conversa sobre custo, conversa sobre formas de execução, conversa as formas de manutenção. Tão importante quanto o projeto da casa é entender que essa casa ela vai gerar manutenção no futuro. Tá? Então, teve uma conversa bem legal nesse projeto, que entre a casa e a área de lazer tem um espaço de aproximadamente 5 metros. Como que a gente ia fazer essa ligação do piso entre a casa e a edícula? A primeira ideia era fazer blocos de concreto espaçados com grama no meio. Aí o proprietário comentou que
ele não gosta de cortar grama, apesar que seria ele que iria cortar, então ele teria uma certa dificuldade de cortar a grama ali no meio. Aí surgiu-se a ideia de fazer um trilho de 1 metro e meio mais ou menos, que ligasse a casa até a edícula de piso. Aí ele comentou que, a esposa comentou, mas ele vai gerar mais uma manutenção de todas as calçadas que nós temos, eu tenho mais pedaços de calçada para lavar. Então assim, são detalhes que a gente vai conversando durante o estudo da elaboração da fachada, e na verdade eu só estou juntando informações daquilo que que o dono da casa quer, informações da forma de manutenção, informações do dia a dia, da vida do casal, para que a gente possa projetar a melhor fachada possível. Tá? Qual que é a minha dica de hoje para você? Se você estiver nesse processo de definição da fachada da sua casa, se você estiver pensando ou sonhando com a construção da sua casa, você precisa visualizar todas as coisas no futuro, como você vai viver lá na frente, quando você estiver morando na tua casa, quais são o gosto do teu dia a dia, da tua forma de viver. Tá? Por exemplo, lembra que eu falei que lá da entrada do carro a gente fez uma entrada com trilhos? Esses trilhos do carro levam até a garagem que está lá no fundo. Aí eu perguntei pro casal, mas você vai lavar o carro aonde? Você costuma mandar lavar o carro ou você vai lavar em casa? Ele falou, é verdade, eu lavo o carro em casa. Daí a gente recuou o trilho e projetou uma calçada grande para que tivesse um local onde ele pudesse estacionar o carro fora da cobertura da garagem para que ele pudesse lavar o carro. Então são situações do dia a dia que refletem diretamente a hora que a gente vai fazer a modelagem da fachada. Tá? Então é isso. A dica de hoje é essa. Preste bem atenção na forma de vida que você tem para que você, quando for fazer a sua casa, você não erre em nenhum detalhe. Tá? E se você não sabe, este vídeo faz parte de uma série de 500 vídeos. A gente está gravando um vídeo todos os dias consecutivos. Vídeos com dicas sobre construção residencial, assim como foi essa. Tá? E se esses conteúdos que eu tenho trazido têm sido relevantes para você, compartilhe com seus amigos, leve essa mensagem para o maior número de pessoas. Me ajuda a crescer esse canal. Canal Engenheiro Ajuda, tá? E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, dá um joinha aqui pra gente, se inscreve no canal. Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, compartilha também com seus amigos, curte ele aqui e me ajuda também a divulgar a minha página no Facebook. Então é isso, um forte abraço e até amanhã, nosso próximo vídeo.